E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar por um território, digamos, um pouco controverso, a magia do caos durante a Quaresma. É isso mesmo, enquanto a maioria das pessoas pensa em restrições e sacrifícios, os magos do caos enxergam, digamos, um potencial mágico nesse período. E para nos guiar nesse labirinto de possibilidades, temos aqui um especialista em ocultismo. Bem-vindo. Olá! É um prazer estar aqui. É um prazer te receber. Então vamos direto ao ponto. A Quaresma, com suas renúncias e jejuns, pode ser vista como um terreno fértil para a magia do caos. Como assim? Olha, é fascinante como a Quaresma, com todas as suas restrições e proibições, acaba se tornando um prato cheio para a magia do caos. É quase uma contradição, né? Mas é justamente aí que mora o poder. Me explica melhor essa perspectiva. A energia da restrição se transforma em combustível para a magia. Exato. A magia do caos se alimenta da tensão, da quebra de padrões, sabe? E a Quaresma, com todas as suas regras e proibições, cria essa tensão em escala global. É como uma mola gigante sendo comprimida, sabe? Interessante. E o Mago do Caos usa essa mola a seu favor. Sim, imagina só a energia de milhões de pessoas reprimindo desejos, abrindo mão de prazeres, cultivando, sei lá, sentimentos de culpa. É uma força bruta ali, esperando para ser canalizada. É muita energia. E como a lei da oposição que você mencionou, se aplica à Quaresma. A lei da oposição, ela nos diz que quanto maior a restrição, maior o potencial de poder. É como um pêndulo. Quanto mais você puxa para um lado, mais forte ele volta na direção oposta. A Quaresma, com suas renúncias, cria esse movimento pendular energético, entende? E o Mago do Caos, ele aprende a surfar nessa onda. Então, basicamente, em vez de negar os impulsos e desejos, o Mago do Caos os usa como fonte de energia. É isso aí. A energia reprimida, ela pode ser redirecionada, transformada em um catalisador para a manifestação da vontade. Deixa eu ver se entendi. Um ritual de quebra de barreiras, por exemplo, realizado no auge da Quaresma. O mago, em vez de se curvar às restrições, as desafia usando símbolos proibidos. Isso. Invocando entidades marginalizadas, celebrando o que é considerado, digamos, pecaminoso. É quase uma heresia usar os próprios elementos da Quaresma contra ela mesma, não é? A heresia, nesse contexto, é vista como uma ferramenta de libertação, sabe? É desafiar as estruturas de poder, romper com os padrões de pensamento impostos. A magia do caos questiona. Por que se submeter ao sistema de crenças que limita seu potencial? É desafiar o sistema. E como essa quebra de padrões se traduz em poder na prática. Quando você quebra um dogma, um tabu, você libera a energia que estava presa a ele. É como quebrar uma represa. A energia flui para você, te dando o poder de moldar a realidade de acordo com a sua vontade. A Quaresma oferece um cenário rico para esse tipo de subversão. Não. Mas e a questão do respeito? Imagino que essa apropriação dos símbolos da Quaresma seja vista com bastante crítica, né? Claro, a questão do respeito é complexa. Mas para a magia do caos, a ênfase está em desconstruir a rigidez dos dogmas, sabe? Libertando a mente das amarras que a impedem de explorar seu potencial. A crítica faz parte do processo, questiona o status quo e gera mais energia para a transformação. Entendi. Então temos essa energia potencializada pela Quaresma e a lei da oposição que amplifica tudo isso. E a profanação de símbolos sagrados, como se encaixa nesse contexto? A profanação da magia do caos não é um ato de desrespeito, mas de ressignificação. O mago do caos ele disseca o símbolo, subvertendo seu significado original para romper com os condicionamentos mentais que ele representa. É como usar a ferramenta do opressor para se libertar da opressão. Exato. Imagem, por exemplo, um mago do caos usando um crucifixo invertido em um ritual. Ele não está negando a figura de Cristo, mas desafiando a autoridade imposta pelo símbolo. É um ato de rebeldia simbólica que visa romper com a programação mental. É fascinante como a magia do caos usa os próprios símbolos do sistema contra ele mesmo. Mas como isso se traduz em resultados práticos? Como o mago do caos usa essa energia liberada? Ele pode criar sigilos, por exemplo, usando frases ou imagens subversivas. Pode usar objetos tradicionalmente considerados sagrados de maneira não convencional, ou realizar rituais que subvertam a lógica religiosa tradicional. É como criar uma nova linguagem a partir dos destroços da antiga. É realmente uma subversão completa. E essa subversão é crucial para quebrar as barreiras da realidade consensual e acessar o poder pessoal. Mas essa é uma conversa para a próxima parte do nosso mergulho. Então, quando já nossos ouvintes digerirem essa primeira parte, já voltamos com mais insights sobre a magia do caos na Quaresma. E aí, pessoal, de volta para mais um mergulho no mundo da magia do caos e da Quaresma. Já exploramos a lei da oposição, a subversão de símbolos, mas ainda tem muito a desvendar, sabe? Tem mesmo. E uma coisa que me deixou pensando foi como essa energia toda gerada pela restrição da Quaresma pode ser, canalizada para o próprio mago. Boa pergunta. E entra um conceito bem interessante. A reversão do fluxo de sacrifício. Normalmente, durante a Quaresma, as pessoas se privam, se esforçam. E essa energia de sacrifício, essa força de vontade toda acaba alimentando, né? O quê?
Sei lá, entidades religiosas, É que ele é grande. egrégoras, aquelas forças que se alimentam da fé e da devoção, né? Exatamente. Mas o Mago do Caos, ele questiona. Por que doar essa energia, essa força toda, se a gente pode usar para nosso próprio crescimento, para fortalecer nosso poder pessoal? Faz sentido. Em vez de pagar penitência para uma força externa, a gente meio que investe essa energia no nosso próprio desenvolvimento. Isso aí. A gente reverte o fluxo. Em vez de alimentar as egrégoras, a gente se alimenta da energia do próprio sacrifício. Usa a energia da restrição como combustível para a nossa vontade. Interessante. Mas como fazer isso na prática? É só ter intenção ou tem, tipo, técnicas específicas para isso? Existem várias técnicas. Visualizações, afirmações, rituais específicos para canalizar essa energia para si mesmo. O importante é ter a intenção clara de se apropriar dessa energia, de direcioná-la para os seus objetivos. É como se, em vez de se curvar ao sistema, o Mago do Caos meio que o subverte, usando suas próprias regras para benefício próprio. E essa subversão me leva a outra questão que você mencionou antes. A Quaresma como um portal para acessar forças ocultas. Me explica como isso funciona. A Quaresma, com sua restrição energética, cria um desequilíbrio na realidade. Imagina a realidade como um tecido. A Quaresma, com todas as suas renúncias e jejuns, cria uma espécie de fenda nesse tecido. Uma fenda. E essa fenda permite que a gente acesse o quê? Outras dimensões, entidades, Seba. Sim, forças e informações que normalmente estão ocultas. Pode ser o contato com o próprio inconsciente, insights criativos, conexão com energias primordiais. As possibilidades são infinitas. É como abrir uma porta para o desconhecido. Nossa. Mas como ter certeza de que o que a gente está acessando é real? Como diferenciar de uma ilusão, uma viagem da mente? Essa é a beleza da magia do caos. Não existem dogmas, não existe uma verdade absoluta. A única bússola é a sua própria experiência. Se você sente energia, se os resultados aparecem na sua vida, então é real para você. É como se o Mago do Caos fosse um explorador, se aventurando em territórios desconhecidos e confiando na intuição para guiá-lo. Exatamente. E a Quaresma, com toda essa energia de potencial disruptivo, é um convite para essa exploração. Mas como aplicar a magia do caos na Quaresma de forma concreta? Que tipo de práticas a gente pode usar? Essa é a pergunta que não quer calar. A Quais são as ferramentas, as técnicas, os rituais que a gente pode usar nesse período? gente pode usar os símbolos da Quaresma de forma subversiva, criando nossos próprios rituais. Em vez de jejuar de comida, podemos jejuar de pensamentos negativos. Em vez de se privar de prazeres, podemos nos entregar a eles de forma consciente, como um ato de empoderamento. As possibilidades são vastas, mas vamos deixar os detalhes dessas práticas para a última parte do nosso mergulho. Manter o suspense no ar. Que nossos ouvintes aproveitem esse intervalo para digerir as ideias e se preparar para a última etapa da nossa exploração da magia do caos na Quaresma. Até já. Voltamos para a última parte do nosso mergulho. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre algo que muita gente considera polêmico. Hackear o próprio arquétipo do sacrifício. Essa ideia de que a gente não precisa sofrer para evoluir é, no mínimo, intrigante. Mas como a gente faz para hackear essa programação tão enraizada na nossa cultura? Primeiro, a gente precisa entender que o sofrimento como caminho para a redenção é só um arquétipo, um padrão de pensamento que a gente herdou, sabe? A magia do caos nos convida a questionar esse roteiro. A gente não ignora o arquétipo, a gente o ressignifica, é isso. Exatamente. A gente reconhece a força da energia do sacrifício, mas em vez de direcioná-la para fora, para entidades ou dogmas, a gente canaliza para dentro, para o nosso próprio benefício. A gente usa a energia da restrição como um trampolim para o nosso crescimento. É isso aí. Em vez de sofrer por culpa ou obrigação, a gente pega essa energia e transforma em força de vontade, em determinação. A gente pega a lenha da fogueira da culpa e usa para acender a fogueira do nosso poder pessoal. Boa analogia. A gente se apropria da energia que seria usada para nos controlar e usa para nos libertar. E a Quaresma, com toda a sua carga simbólica de sacrifício, vira um baita campo de treinamento para esse tipo de prática. A Quaresma nos dá as ferramentas e o cenário perfeitos para experimentar a magia do caos. Mas e na prática? Como a gente faz esse hack? Uma técnica poderosa é a criação de rituais de inversão. A gente subverte os símbolos e as práticas tradicionais do sacrifício. Por exemplo, em vez de jejuar de comida, você jejua de redes sociais, de notícias negativas, de pensamentos que te botam para baixo. A gente mantém a estrutura da restrição, mas escolhe o alvo de forma consciente. Exatamente. Usa a energia da Quaresma para se libertar de hábitos nocivos, de padrões de pensamento que te limitam. Que legal. E que outros exemplos de rituais de inversão a gente pode usar? Em vez de se privar de prazeres, você pode se entregar a eles de forma consciente, sabe? Celebrando a vida, o seu corpo, a sua energia. Pode criar um ritual para honrar a sua força, a sua independência. É realmente uma subversão total da lógica tradicional da Quaresma. Em vez de se curvar a uma autoridade externa, você se torna a sua própria autoridade. E essa mudança de perspectiva abre um portal para acessar forças que normalmente estão ocultas.
A gente se conecta com a nossa verdadeira natureza, com o nosso poder interior. É empoderador perceber que a gente tem o poder de reescrever os roteiros. É. E que a Quaresma pode ser um catalisador para essa transformação. Com certeza. A Quaresma, com toda a sua energia de potencial disruptivo, é um convite para a gente questionar, experimentar, subverter e, acima de tudo, se libertar. Uau, que mensagem poderosa para a gente encerrar o nosso mergulho. Espero que nossos ouvintes se sintam inspirados a explorar a magia do caos na Quaresma. E a descobrir o seu próprio caminho para a libertação. Valeu pela conversa. E a todos que mergulharam com a gente nesse episódio, até a próxima.